que com só essa nota de R$ 200, você poderia comprar 2.000 pães franceses, ou 456 latas de cerveja, 28 quilos de filé mignon, que caso você quisesse cozinhar, virariam 186 hambúrgueres. Que mundo é esse que você acabou de ouvir? É esse mundo. Mas, em 1994. Durante todos esses anos, o real não só se desvalorizou internamente no Brasil, mas também perante ao dólar. Um real em 1994 era capaz de comprar o que a gente consegue comprar hoje com R$ 6,32. Enquanto hoje, $1 compra R$ 5,27, naquela época, $1 comprava somente R$ 1. Cara, R$ 1 já foi igual a $1. Tá, se o real já foi uma moeda tão forte, por que ela se desvalorizou tanto? Inflação é o processo de redução do poder de compra de uma moeda. Se há alguns anos R$ 10 compravam um estojo, uma caneta e um caderno personalizados dos Padrinhos Mágicos, mas hoje em dia eles só pagam a corrida do Uber até a papelaria, então a mesma quantidade de dinheiro compra menos coisas. Inflação é isso, é a redução do nosso poder de compra ao longo do tempo. De 1980 até o início de 1990, o Brasil viveu um período de hiperinflação. Hiperinflação é a inflação que sai do controle. Era quase impossível fazer plano para longo prazo, porque se você postergasse em um mês comprar uma passagem para viajar, você poderia pagar o dobro, simplesmente porque você esperou todo esse tempo. Ninguém nunca sabia quanto que as coisas iam custar no futuro. Só para você ter uma ideia, no início da década de 90, a inflação média foi de 84% ao mês. O que significa que se você estivesse comprando um carro no valor de 35 mil, depois de um mês, o valor de mercado desse carro vai ser de 64 mil reais. Daí, esse aumento descontrolado dos preços induzia o brasileiro a gastar dinheiro na maior velocidade possível. Inclusive, se tornou um hábito intrínseco à cultura brasileira da gente fazer as compras do mês. Sabe por quê? Porque era mais seguro armazenar uma quantidade enorme de comida assim que caísse o salário do que esperar no dia seguinte quando os preços já iam ter aumentado. Mas, nessa época, ninguém usava o real. Ele não existia ainda. Essa inflação elevada que marca a história do nosso país desde 1965 foi casa de várias moedas, 6 para ser mais exato. Cruzeiro novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo, cruzeiro de novo e cruzeiro real. Por que tanta moeda? Um fetiche para numismáticos? Basicamente, o único motivador para mudar uma moeda de uma para outra era que a inflação subia tanto que uma moeda acabava tendo zeros demais. Então, se a moeda vigente começava a ter muitos zeros, era criada uma nova moeda com alguns zeros a menos. Só para você ter uma ideia, de 1965 até 1994, foram cortados 15 zeros no total. E cortar zeros simplificava a vida dos brasileiros, vai. Afinal, se a gente ainda usasse a mesma unidade monetária de 1980, você hoje pagaria alguns bilhões para adquirir simplesmente uma Coca Diet. Mas cortar zero atacava as consequências da inflação. Nas causas, não impedia que mais zeros continuassem surgindo e surgindo de novo até você precisar mudar de moeda. De 1965 até 1994, o Brasil teve uma inflação acumulada de 1.322.332.741.811.850%. E para se ter uma comparação, a inflação acumulada do dólar nos últimos 221 anos foi de 2.019%. Ou seja, em 30 anos, a moeda brasileira teve uma inflação 565,6 bilhões de vezes maior do que o dólar teve em toda a sua história. Mas, então, qual foi a causa de toda essa desvalorização? Em resumo, o regime militar contraiu dívidas em dólar para financiar obras de infraestrutura, com a expectativa de que o aumento da arrecadação proveniente do sucesso dessas obras financiasse o pagamento das dívidas. Pensamento inteligente se considerado que o dólar iria se manter constante. Mas o regime militar não previu as crises do petróleo. As crises do petróleo foram períodos em que o preço do barril de petróleo disparou